Como descobrir o seu propósito, como descobrir a sua missão. Essa é a NTP Week, o plano perfeito, onde juntos estamos descobrindo qual o plano perfeito de Deus para a nossa vida. No dia de ontem, a gente falou um pouquinho de que tudo começa em Deus. A gente entendeu que para descobrir o nosso propósito, a gente precisa perguntar para quem nos criou. E seguimos toda essa linhazinha vermelha aqui, com evidências e compreensões que nos ajudaram a entender de que tudo começa em Deus. Hoje, eu quero te convidar a entender o segundo passo da descoberta do seu propósito, que depois de olhar para cima, é olhar para fora, é olhar ao seu redor, olhar para as pessoas que estão ao seu redor, para as circunstâncias nas quais você está inserido, para entender qual é o plano que Deus tem para você ao te permitir estar naquele contexto. Seja muito bem-vindo, essa é a NT Play Week, o plano perfeito e inclusive para você que quer descobrir o seu propósito, nós criamos uma jornada, a jornada Descobrindo o Seu Propósito, onde eu e a Esperança vamos te ajudar e te conduzir por todo um caminho para que você entenda o plano de Deus para você. Se você quiser ir além do que a gente está vendo aqui, se você quiser se aprofundar nesse estudo, é só acessar o link que está aqui embaixo, participar desse estudo onde eu e a Esperança vamos guiar você na jornada Descobrindo o Seu Propósito. Seja bem-vindo, a NTP que está só começando e a realização do seu propósito está só se iniciando. Vamos juntos começar essa jornada? Oi, gente! Nós somos o Margem Norte. Estamos aqui com vocês mais uma vez, pela segunda vez. É um prazer enorme poder estar aí com você na sua casa para louvarmos juntos ao nosso Deus. Afinal, esse é o propósito, é por isso que nós estamos aqui, para que a gente possa adorar, engrandecer a Ele, porque se você está aí firme, se mantendo, é porque Ele te sustenta. E neste momento nós vamos louvar juntos, mas antes nós queremos deixar aí um presente para você. É só clicar aqui, você vai ter acesso a um curso gratuito, especial para você, Descobrindo o Meu Propósito. Afinal, é para isso que nós estamos aqui, para viver o propósito de Deus em nossas vidas e ser luz entre milhões. É sobre isso que nós vamos cantar. Se você conhece essa canção, levante aí do seu lugar, junte a família e vamos juntos louvar a nosso Deus, porque devemos ser luz aonde formos, íntegros, no palácio ou na fornalha, livres ou na prisão. Que possamos erguer as nossas mãos e declarar ao nosso Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Então vamos juntos adorar? Eu convido você a se entregar neste momento e cantar de todo o seu coração, mas também com muita alegria, né? Com muita alegria, com a sua voz, do jeito que você está. Convide as pessoas e também depois comenta aqui pra gente o que você tem achado dessa série maravilhosa e compartilha com as pessoas que você também quer que sejam alcançadas por este programa. Eu tenho certeza que está abençoando a sua vida, assim como tem abençoado a nossa. Então vamos juntos cantar com muita alegria, Entre Milhões.
ser tua luz entre milhões. O meu lar não é aqui, o meu lar não é aqui. Íntegro serei no palácio ou na fornalha, livre ou na prisão, eu canto aleluia, 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 aleluia. Íntegro serei por meu rei e pelo reino, em qualquer lugar eu canto aleluia, 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 eu canto aleluia, aleluia, aleluia. Íntegro serei no palácio ou na fornalha, livre ou na prisão, eu canto aleluia, aleluia. Íntegro serei por meu rei e pelo reino, em qualquer lugar eu canto aleluia, aleluia, eu canto aleluia, aleluia, aleluia. Amém. A Bíblia diz que nós somos criados em um relacionamento e para um relacionamento. Ontem nós descobrimos que o primeiro passo é perguntar para Deus e o segundo passo é perguntar para as pessoas que estão à sua volta, porque Deus usa as pessoas para revelar o propósito dele para a nossa vida. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Façamos está no plural, mostrando que o ato de criação foi um ato de comunidade, onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam presentes nos criando. Após criar o homem, Deus disse: não é bom que o homem esteja só, dizendo e mostrando que nós fomos criados para os relacionamentos. Esse é o propósito da nossa vida. Se você quiser viver o plano de Deus para a tua vida, se você quiser viver o propósito de Deus para a tua vida, você precisa entender isso de uma vez por todas. O nosso propósito geralmente está conectado a algo ou alguém. Muitas vezes a gente pensa que propósito é um trabalho que eu faço, propósito é uma atividade que eu realizo, propósito é uma ação que eu comunico algo, mas propósito sempre estará relacionado a pessoas. Deus nos criou para estar com as pessoas. Deus nos criou para nos relacionarmos com as pessoas. Deus nos criou como parte de um corpo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e como parte desse corpo, nós precisamos ajudar uns aos outros. Muitas vezes a gente acha de que a gente precisa viver no individualismo e o nosso mundo hoje prega muito isso, de que eu preciso fazer, eu preciso ter, eu preciso descobrir, mas no reino de Deus é nós. Nós somos parte de um corpo onde o cabeça é Cristo e conectados a Cristo e ligados uns aos outros, nós descobrimos e cumprimos o propósito dele na nossa vida. Eu quero revelar para você qual é o seu propósito, de uma vez por todas, em uma frase. Na verdade, em uma palavra. A Bíblia diz que o propósito de todo ser humano é amar. Todos nós temos um propósito geral e um propósito específico. E o nosso propósito geral está descrito na palavra de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ontem falamos sobre o amor a Deus e hoje eu quero te falar sobre o amor ao próximo e te fazer entender de que sempre o nosso propósito deve estar conectado a pessoas. Abençoar pessoas, cuidar de pessoas e tornar a vida das pessoas mais leve, mais feliz e mais realizada. Como eu disse, muitas vezes a gente acha que o centro é a gente. A gente foca no que eu quero, no que eu penso, e até mesmo como igreja. Muitas vezes a gente sai de igreja, a gente troca de igreja pensando, não, eu não gostei daquela igreja. Gente, não é sobre você. A gente não vai na igreja para receber, a gente vai na igreja para servir, para conceder, para apoiar.
Muitas vezes a gente também na busca do nosso propósito, a gente quer encontrar o nosso propósito sem estar conectado com o corpo, é impossível. É impossível um pé dizer eu vou para lá, o outro eu vou para cá, ou é impossível a mão pensar qual o meu propósito. O propósito da mão só se realiza quando ela está conectada ao corpo e quando ela segue o propósito geral que o corpo está seguindo. Por isso, eu quero que você entenda hoje, uma vez por todas, para descobrir o seu propósito, você precisa estar conectado com o corpo de Cristo. Você precisa estar conectado com a igreja de Cristo. Você precisa estar conectado em relacionamentos de amor, para que juntos você descubra qual é o seu propósito geral. E dentro desse propósito geral, você, os seus irmãos e os outros membros desse corpo caminhem em direção ao propósito específico que Deus tem para a tua vida. Corpo não é uma coleção de membros. Corpo é um conjunto de membros com diferentes características, com diferentes propósitos, mas conectados e unidos por um propósito maior, que é amar a Deus e amar o nosso próximo. Hoje em dia, um dos grandes desafios que a gente tem é esse, o amor. Especialmente porque, como membros diferentes, a gente vem de backgrounds diferentes, realidades diferentes, experiências diferentes. É muito difícil estar tudo junto no mesmo corpo. O pé às vezes está mal cheiroso, a mão às vezes está suja, o joelho às vezes está meio machucado, e a gente se angustia dizendo e querendo que o membro haja do jeito que a gente quer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não foi chamado para ser o cabeça, você não foi chamado para direcionar a igreja, você foi chamado para seguir o cabeça que é Cristo. Se a gente entender isso, a gente resolve a maioria dos nossos problemas. Igreja não é o que você quer que ela seja, igreja é o que Cristo, o cabeça, criou ela para ser. Entenda isso de uma vez por todas e você vai encontrar uma paz que eu não posso nem te explicar o tamanho que ela vai ter. Deus nos criou para os relacionamentos. Deus nos criou para fazer parte do corpo. E eu quero, nesse segundo dia, te convidar a, através dos relacionamentos, priorizando pessoas, descobrir o propósito que Deus tem para você. Se você gosta de fazer uma coisa que não está relacionada a pessoas, muito provavelmente esse não é o plano de Deus para a tua vida. Se você está pensando que não, Deus quer que eu faça isso, mas no fim desse plano que você imagina que é de Deus, não cai, não deságua em pessoas, muito provavelmente esse não é o sonho de Deus, porque o plano de Deus é amá-lo acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por isso, dedique a sua vida em abençoar pessoas, em cuidar de pessoas e tornar a caminhada de pessoas melhor e mais leve. Eu estou aqui na Tailândia nesse momento. A gente está transmitindo essa NTPlay Week do outro lado do mundo. E aqui é onde a gente está agora, na Hope Channel, aqui da Tailândia, também temos uma universidade onde eu sou pastor e professor. Como pastor, professor, líder missionário, eu tenho um monte de atividade. E enquanto eu preparava esse tema, enquanto eu estudava mais sobre relacionamentos, eu percebi que eu estava gastando muito mais tempo com coisas do que com pessoas. Eu me fiz uma pergunta um dia, caminhando aqui na nossa universidade, eu me perguntei o seguinte, se Jesus estivesse aqui, aonde ele estaria? E eu percebi que Jesus não estaria no meu escritório, que ficava lá no cantinho, na pontinha do prédio. Eu percebi que Jesus estaria com pessoas. Jesus estaria comendo com pessoas, conversando com pessoas, se relacionando com pessoas. Quando eu entendi isso, eu lembro que eu peguei meu computador e eu saí do meu escritório e eu fui para o refeitório da universidade. Sentei num banquinho lá às 8h30 da manhã, um refeitório que fica aberto o dia inteiro. Abri meu computador, mas assim que eu abri, um aluno sentou e pediu um conselho. Depois outro aluno sentou para contar uma novidade. Depois outro aluno chegou para abrir o coração. E eu fiquei das 8 às 2 da tarde. Conversei com mais de 17 alunos e pude, naquele momento, sentir uma realização que nenhum sermão, nenhum relatório ou nenhum trabalho de escritório poderia me dar. Porque eu percebi que eu estava sendo usado para cuidar de pessoas. O seu propósito sempre estará relacionado a pessoas. No fim das contas, sempre vai e deve desaguar em pessoas. Por isso, você precisa se perguntar o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, o que eu penso em fazer. Abençoa pessoas? Cuida de pessoas? Você pode falar, BJ, mas eu sou um mecânico, como eu posso usar a mecânica para abençoar pessoas? Você precisa entender, você não está consertando o carro. Você está cuidando de um instrumento que vai levar as pessoas aos lugares que ela precisa para cumprir o propósito delas. Ah, BJ, não, mas eu vendo coisas, como eu posso cumprir o meu propósito? Você não vende coisas, você ajuda pessoas a acessarem o que elas precisam, a encontrar aquilo que elas necessitam. Entenda, tudo que você faz precisa desaguar e precisa estar focado
em pessoas. Deus nos criou para os relacionamentos e é nos relacionamentos que o propósito dele vai ser cumprido e vai ser realizado na nossa vida. Deus não nos criou para quê? Deus nos criou para quem? E hoje eu quero fazer essa pergunta para você. Para quem Deus te chamou? Para quem Deus está encaminhando o seu propósito? Para quem Deus está preparando você para que você seja uma bênção? Não é sobre fazer coisas, não é sobre criar, não é sobre, sabe, ficar enfurnado no nosso individualismo, é sobre compartilhar, é sobre dividir, é sobre repartir. Amigos, especialmente depois da pandemia, a gente está cada vez mais fechado em nós mesmos. Você já parou para perceber? A gente trabalha de dentro de casa, home office. A gente pede comida pelo celular, porque você nem precisa mais no restaurante, entrega na tua casa. A gente faz ali, até o médico está indo em casa hoje em dia, a gente não precisa mais sair, não precisa mais ver gente. E isso está tornando a gente cada vez mais enfurnado e mais egocêntrico, achando que eu sou o centro do universo. Deixa eu te dizer uma coisa, você só vai encontrar a felicidade, você só vai encontrar a sua realização quando você entender de que Deus te criou para um propósito maior. Deus te criou para mais. E Ele quer, através das pessoas, através dos relacionamentos e através do seu amor ao próximo, cumprir o propósito dEle na tua vida, que sempre está relacionado a pessoas. Falando de relacionamento e falando de propósito, eu quero te lembrar, entre conosco na nossa jornada descobrindo o seu propósito. A gente está aqui para ajudar você a caminhar e a encontrar os planos de Deus para a tua vida. Por isso, entre e acesse esse link aqui embaixo, onde eu e a Esperança vamos ajudar e conduzir você num processo, através de perguntas, através de ferramentas, através de atividades, de textos bíblicos, para que você entenda e você descubra de uma vez por todas qual é o propósito e o sonho de Deus. Saiba que essa jornada ela é complementar ao que você está vivendo aqui. Então escute, anote, escreva e assim que terminar o nosso momento, corra lá na Esperança, acesse esse link e encontre você elementos, atividades e recursos extras que vão te ajudar na busca e na descoberta do propósito de Deus para a tua vida. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente percebe que a maior parte do seu tempo foi dedicado a estar com pessoas. Pessoas sempre foram mais importantes para Jesus e pessoas devem ser os elementos mais importantes para a tua vida também. Deus te criou para se conectar com pessoas. Por isso, decida fazer parte de uma comunidade. Faça parte de uma igreja. É muito importante. Não tem como a mão ser feliz desconectada do corpo. Você precisa estar ligado ao corpo de Cristo. Você precisa fazer parte de uma igreja e fazer parte ativa. Não ficar só parado, porque o corpo está em movimento, o corpo está em ação. E se você quer fazer parte do corpo, você precisa entrar na ação também, senão você vai mais atrapalhar do que ajudar. Você foi criado para os relacionamentos, você foi criado para fazer parte do corpo, por isso decida ser parte ativa do corpo de Cristo, que é a igreja, fazendo parte da igreja, ajudando e auxiliando o cumprimento da missão da igreja, que é o corpo de Cristo, conduzida e guiada pela cabeça que é Jesus. Saiba que fazer parte da igreja não é suficiente. Apenas estar sentado ali no banco não é suficiente. Você precisa, sendo parte do corpo, ajudar a cuidar dos outros membros. Se o cotovelo está ralado, você, como parte do corpo, vai fazer todo o possível para que aquele cotovelo possa ser curado e assim o propósito do corpo continue sendo cumprido. Se o joelho está ralado, como parte do corpo, você se movimenta, acessa remédio, acessa um médico para poder curar aquele joelho e resolver aquela situação. O problema é que, como igreja, quando a gente vê um elemento quebrado, quando a gente vê uma peça que não está legal, a gente quer cortar fora. Não é assim. A gente precisa se unir, a gente precisa se fortalecer e a gente precisa se ajudar, porque somos todos partes do mesmo corpo. Falando de igreja, é essencial que você entenda de que a igreja não é você. Durante muito tempo eu falei essa frase, hoje eu peço até desculpa para quem eu já falei, de que a igreja é você. A igreja não é você. Como assim, BJ? Não, a igreja não é você. Igreja somos nós. Igreja nunca é singular, igreja é coletiva. A Bíblia diz, onde se juntarem 2 ou 3, eu estarei presente. Não é apenas um. Igreja é comunidade, igreja é família, igreja é relacionamento. Por isso, se você quer viver o propósito de Deus para a tua vida, você não pode fazer isso sozinho, você tem que estar com outras pessoas. BJ, de maneira prática, o que você me aconselha a fazer? Quero te dar algumas dicas práticas. Primeiro, decida
priorizar pessoas. Quando você tiver que escolher entre fazer algo com as pessoas e fazer algo sozinho, escolha fazer algo com as pessoas. Sábado à noite, BJ, eu quero assistir, eu quero jogar, eu quero fazer alguma coisa aqui, mas me chamam para sair, saia. Vá com aqueles amigos, bons amigos, fazer coisas boas, que através daquela atividade vocês vão se aproximar, vocês vão se conectar. Decida usar e ter os relacionamentos como prioridade da tua vida. Segundo elemento, dedique-se em cuidar de pessoas. Você precisa cuidar de gente. Tudo que a gente faz é para abençoar e cuidar de pessoas. Jesus, todos os momentos da vida dele, ele estava preocupado em como ele podia auxiliar pessoas. Você precisa fazer o que a gente falou ontem, que é se conectar com Deus, que é a base de tudo, mas essa conexão, ela precisa desaguar nas pessoas. Hoje as nossas igrejas, elas estão cheias de obesos espirituais, pessoas que recebem, mas não compartilham. A Bíblia diz, e ela comenta que Jesus passava madrugadas em oração, mas passava o dia em missão. Ellen White tem um texto muito lindo, onde ela fala que Jesus, ele amanhecia o dia no meio ali do mato, do campo, orando. E assim que o dia amanhecia, ele deixava aquele momento e se dedicava à missão dele, ao trabalho de cuidar e abençoar pessoas. A gente precisa, como propósito primário da nossa vida, amar a Deus e amar ao próximo. Se comunicar com Deus através da oração e da leitura da Bíblia para se encher, para poder compartilhar com o próximo, desaguar no próximo e abençoar a vida daquele próximo a que a gente se propôs a ser uma bênção. Eu vivi isso nessa experiência que eu fiz aqui no colégio. Antes de ir ali para o refeitório, eu tinha tido o meu momento de comunhão com Deus. Tinha conversado com Deus, tinha lido a minha Bíblia, tinha orado, escutado algumas canções e aquilo me abasteceu. E quando eu estava ali sentado naquela mesa, escutando algumas pessoas, conversando com algumas pessoas, os textos bíblicos que eu li de manhã começaram a vir à minha mente, eu pude compartilhar com alguns daqueles alunos. As músicas que eu tinha escutado vieram à minha mente, eu pude dividir com eles um pouquinho e foi lindo, inclusive ver um deles chorando, emocionado, ao receber a mensagem que Deus tinha para ele, que passou através de mim. Deus tem mensagens muito especiais para muitas pessoas através de você. Entenda e decida que os relacionamentos devem e precisam ser a prioridade da tua vida. Saia de casa de manhã orando e falando, Deus, quem você quer que eu abençoe hoje? Vá para a tua igreja dizendo, Deus, o que você quer que eu faça lá na minha igreja hoje para que eu abençoe o corpo de Cristo que é a igreja? Escolha a viagem que você vai fazer, não apenas para desfrutar, mas para ser bênção naquele lugar. Vá comprar um carro, não apenas pelo privilégio e pelo prazer que aquele carro vai te dar, mas na utilidade dele para o reino. Decida as coisas que você precisa na sua vida, não por você, mas para abençoar o corpo. Somos parte de um corpo. E a felicidade do corpo está na realização do seu propósito, unido, seguindo a mesma direção. Deus tem um plano lindo para a tua vida, mas esse plano sempre estará alinhado ao plano do corpo dele, a missão maior de Deus. E a missão de Deus é amar, cuidar, resgatar e abençoar aquele que foi perdido. A Bíblia diz em Mateus capítulo 28 de que a nossa missão é ir e pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Pregar o Evangelho, batizando, ensinando e discipulando as pessoas. A gente precisa fazer isso. Essa é a missão do corpo. E se você é parte do corpo, a tua missão ela tem que estar alinhada a isso. Não adianta você dizer, BJ, não, eu senti que a minha missão é por aqui. Não, o corpo está indo nessa direção, meu irmão, você é membro, você tem que ir para lá. Deus tem um propósito para você. E esse propósito sempre estará alinhado ao propósito do corpo, o propósito da igreja, que é proclamar a mensagem do reino a todo mundo na nossa geração. Que Deus abençoe sua vida. Que através da sua vida muitas vidas sejam abençoadas. Que você entenda que o seu propósito sempre precisa desaguar em pessoas. E que você perceba que através de você, Deus deseja e Deus vai abençoar muitas pessoas que serão tocadas, abençoadas e influenciadas pelo seu exemplo. Deus levantou um povo. Deus levantou uma geração. Deus levantou uma igreja que Ele escolheu para fazer a missão que Ele mesmo poderia fazer. A gente aqui no campo missionário vive isso constantemente. É um senso da nossa incapacidade constante, mas ao mesmo tempo a alegria de, mesmo sendo insuficientes, temos o privilégio de ser usado por Deus para abençoar e cuidar de pessoas. Quando a gente chegou aqui nesse campo missionário onde a gente está, a gente percebeu que a gente era muito mais despreparado do que a gente imaginava. Quando você pisa num país para poder ser um pastor cristão,
e nesse país menos de 1% da população conhece Jesus, você entende que a missão de Deus é literalmente impossível aos olhos humanos. Você percebe, e eu percebi com a minha família, de que a missão e o desafio era muito maior do que a gente podia imaginar, e somente pelo poder e pela graça de Deus, essa missão poderia ser concluída. Só que ao longo da nossa caminhada, e ao longo desses 4 últimos anos que a gente tem vivido no campo missionário, a gente tem vivido experiências incríveis, realizadas unicamente pelo poder de Deus se manifestando através de nós. Ao longo desse processo, algo que a gente percebeu é que sempre quando a gente prioriza pessoas, a bênção de Deus nos acompanha e o cuidado dele está do nosso lado. Priorize pessoas. Coloque pessoas em primeiro lugar na tua vida. Entenda que você foi criado para abençoar pessoas e abençoando pessoas, o propósito de Deus vai se realizar na tua vida. Entenda que o propósito de Deus para você é ligado a pessoas e com isso em mente, exclua tudo aquilo que não é relacionado a abençoar pessoas. E você vai ver que você vai ser muito mais assertivo nas suas ações. Eu quero fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida, pedindo que Deus te ajude a reajustar o seu foco, a parar de fazer esse tanto de coisa que você está fazendo e focar apenas nas mais importantes, que são relacionadas à promoção do reino. Mateus 6, verso 36 diz, 6:33, Mateus 6, verso 33 diz que quando a gente busca o reino como o primeiro na nossa vida, Deus cuida de todo o resto. E eu quero que essa realidade, essa promessa seja uma verdade na tua vida. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, te agradecemos por estarmos aqui nesse momento e te pedimos que o Senhor nos ajude a sempre priorizar as pessoas. Deus, exclua do nosso caminho toda atividade, todo burburinho, toda ocupação que não esteja conectada à tua missão, que é amar o próximo como a nós mesmos. Que a gente seja parte do corpo, Pai. Que a gente esteja em harmonia com a tua igreja. Que a gente sirva o propósito maior da igreja, que é salvar o perdido. E que a gente use os dons, os talentos, as paixões que o Senhor deu para nós no cumprimento da tua missão, da missão do corpo de Cristo, que é a igreja. Que a tua mão repouse sobre cada um dos que aqui estão. Que o Senhor mostre para ele, talvez, o que eles podem fazer para abençoar pessoas. Que no dia de hoje eles amem, cuidem, abracem as pessoas que estão ao seu redor e que nada no mundo seja mais importante do que revelarmos o seu amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Dirija, conforte e abençoe todas as pessoas que estão participando com a gente desse processo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que através do seu propósito muitas pessoas sejam abençoadas. Lembre-se, se você quer continuar nessa jornada, é só acessar o link aqui embaixo, participar da nossa jornada Descobrindo o Seu Propósito, onde eu e a Esperança vamos ajudar você a encontrar o propósito de Deus para a tua vida. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente tem um encontro marcado para o terceiro dia. O terceiro passo no cumprimento do seu propósito, você vai descobrir amanhã. Então se prepare, traz Bíblia, papel e caneta, porque Papai do Céu tem muita coisa para revelar para você. E eu sei que através de você, muitas pessoas serão abençoadas. Te espero amanhã, no terceiro dia da nossa NTPlay Week. Até lá!